Você já pensou em ser 1% melhor a cada dia? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre é uma alegria percorrermos o caminho com a Palavra de Deus, sempre iluminado por essa dimensão que nos abre os olhos para tantas realidades que às vezes ficam escondidas aí para o nosso caminho de santidade. Olha, quero pegar com vocês a carta de São Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, no capítulo 9, versículo 16 a 19, depois do 22b ao 27. Diz assim: Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. Antes, é uma necessidade para mim, uma imposição. Porque às vezes tem muitas pessoas que pensam que há uma glória, né? Uma glória em estar na frente, em liderar, em fazer isso, estar sempre, vamos dizer assim, visível em relação às outras pessoas. Não é motivo de glória, é motivo justamente que me foi imposto, ou seja, eu sinto que o Senhor me chamou. Eu não tenho que dizer, eu gosto, eu me maravilho, não. O primeiro fato é que há um chamado. E é lógico, né? Deus, quando Ele coloca um chamado, Ele também te dá a graça de poder amar aquilo que você é chamado. Ele não vai te colocar uma contraposição, mas muitas vezes o que acontece? Buscamos aquilo que aparece e depois nós nos interessamos pela mensagem. É como alguém que está mais interessado em estar em evidência do que realmente viver a palavra. Então corre um sério risco. São Paulo vai dizer, eu não estou procurando isso, porque provavelmente em alguns lugares ele deve ter sido acusado, deve ter falado que ele quer aparecer, que ele quer estar na frente, que ele quer ser o líder. Quantas vezes alguém que coordena algo recebe esses adjetivos, né, essas palavras, né, como se ele estivesse procurando aparecer em relação aos outros. São Paulo vai dizer, não é isso, não é motivo para mim de glória, é uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa minha, eu teria direito ao salário, ou seja, estou me esforçando, estou fazendo tudo para poder alcançar algo, e uma das coisas que a gente pode alcançar através do nosso esforço, além daquilo que é o olhar dos outros, nós podemos alcançar uma remuneração, algo em troca, podemos pregar para receber, né? Quantas vezes pode alguém utilizar-se do Evangelho para enriquecer-se? Então, se ele está fazendo isso como um trabalho, né, São Paulo vai dizer que receba então a remuneração dele, mas ele não está buscando salário. São Paulo não está buscando salário, está buscando o que Deus lhe pede, não está buscando uma recompensa. Então, seja a recompensa afetiva, seja ela financeira, material, não é isso que se busca na pregação do Evangelho. Bom, ele continua, mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho oferecendo de graça, sem usar dos direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Qual que é a busca dele? Ganhar as almas, ganhar as pessoas para Deus. Se ele pudesse ter um salário, eu diria que o salário dele é o salário das almas, de receber aquelas almas que se convertem à palavra e para dar estas almas a Deus, porque a Deus pertence. Então ele vai lutar, vai justamente batalhar neste intuito, porque ele não está lutando por algo que passa, material ou até mesmo afetivo. Ele está lutando por salvação das almas, algo a nível espiritual, a nível de eternidade. Você tem lutado por coisas eternas ou tem lutado por algo que passa? São essas perguntas que vamos fazendo quando vamos lendo o texto, e ele vai falando, à medida que eu estou livre dessas coisas que passam, eu fico livre em relação às pessoas, porque eu tenho facilidade de dizer, de exortar, porque se aquela pessoa não gosta,
não vai ficar bem comigo, vai ficar chateada comigo, eu sou livre em relação a ela. E por isso, por ser livre em relação a ela, realmente eu posso ganhá-la para o reino de Deus. Porque eu não estou preocupado em ganhá-la para mim, não estou preocupado se talvez eles não gostarem do que eu falo, talvez não me paguem o salário daquela palavra ou daquilo que eu disse, ou não me convide demais, né? Como imagine um pregador que viva justamente da evangelização em sentido de ganhar recursos, né? Às vezes acontece isso, né? Com a realidade evangélica. O que acontece? Ele está ali como que colocado como vamos dizer, ligado a uma questão de uma retribuição financeira. Por isso ele não está mais livre para pegar qualquer coisa. Porque se ele quiser pregar muitas vezes sobre talvez a dimensão da cruz, o que vai acontecer? As pessoas falam assim, isso não quero. Não vai começar a não convidar ele, deixar ele um pouquinho de lado. Por quê? Porque aquela condição, aquela palavra é dura, não quero outro tipo de palavra. E aí aquele pregador, que na verdade não é um falso pregador, o que acontece? Ele vai acabando se ligando à palavra para aquilo que traz proveito para ele. Então ele não é livre em relação às pessoas e nem é livre de evangelizar como deveria se evangelizar. Bom, por causa do evangelho, eu faço tudo para ter parte nele, vai dizer São Paulo. Acaso não sabeis que os que correm no estádio, correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquistei o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa imperecível. Ou seja, os homens, eles trabalham, eles buscam, eles vão ao encontro de tantas coisas para conseguir um prêmio. Esses atletas vão atrás de uma coroa que é corruptível, que passa. Nós estamos militando, estamos lutando por uma coisa que não passa. E aí entra esse ponto. Quando a gente olha, por exemplo, para a história, né, vendo aí todo o esporte, né, me chamava a atenção, né, a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, olhando para a história justamente do ciclismo, né, desse esporte, a equipe britânica, ela tinha uma coisa que chamou a atenção. Ela, por muito tempo, foi uma equipe muito medíocre. E aí o treinador, que entrou um novo, começou a implantar algo diferente. Ele falou aos atletas que eles precisavam ser 1% melhor a cada momento. Ou seja, eu melhoro o meu tempo 1%. Então, eles começaram a, por exemplo, trocar o travesseiro dos atletas para dormirem, porque um travesseiro melhor dava um sono melhor, descansava um pouco, e isso podia melhorar 1% aquilo que era o desempenho deles. Eles começaram a ver o tipo de assento que estava na bicicleta, porque aquilo podia melhorar 1%. Os atletas começaram a se esforçar para melhorar o seu tempo em 1%. E aí, quando você juntava todas aquelas peças ainda em conjunto, cada 1% acrescentado ao tempo dava uma melhora extraordinária. E eles passaram da mediocridade para serem os grandes campeões. Eles então passaram da mediocridade para ganhar os principais títulos da categoria. Começaram a ganhar várias medalhas na Olimpíada por causa de uma mudança. E é lógico, ninguém é bobo, então as outras equipes todas perceberam e começaram também elas a implementar tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque percebiam que os resultados estavam evidentes. Agora imagine você, se na busca pela santidade melhorasse 1% a cada dia. Hoje eu vou falar uma coisa a menos que agride uma pessoa. Hoje não vou, vamos dizer assim, me impacientar de forma verbal com alguém. Hoje eu vou desligar o meu celular um pouquinho mais cedo para rezar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos a mais. Percebe? São pequenas mudanças que podem lá na frente
transformar aquilo que é a tua busca por Deus, aquilo que são os valores, aquilo que são as virtudes. E quando você provoca essa mudança, você vai percebendo os ganhos que você vai tendo, não só a longo prazo, eu diria pela eternidade. Então pense um pouquinho. Ele vai dizer isso, né? Pois por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murro no ar. Trato duramente o meu corpo e subjugo para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Que São Paulo está dizendo? Olha como eu faço, como eu penso, todas essas dimensões para estar melhor para Cristo. O que você tem percebido, o que você tem vivenciado, que tem melhorado a cada dia para Cristo? Hoje você está mais silencioso, hoje você dedicou um minuto a mais para o Senhor, ontem você fazia 10 minutos de adoração, hoje você faz 11. Entenda o que vai acontecer a longo prazo. Pense um pouquinho sobre essas coisas para que você não comece a dar murro nos ares, mas sim tenha sempre uma meta. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.